No Saber Direito desta semana, o professor Abel Cunha apresenta um curso de Direito Processual Penal. As aulas trazem tópicos como a origem e a aplicação do processo penal, procedimentos, ritos especiais, prisões e recursos cabíveis. A aula 1 começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Eu sou o professor Abel Cunha, eu leciono em universidades, curso preparatório para carreiras policiais, aos concursos de tribunais e também em pós-graduação. Antes de iniciarmos aqui as nossas aulas, o nosso curso de atualização dos ritos e procedimentos do processo penal, peço a você que está nos assistindo que baixe o aplicativo da TV Justiça Mais. Lá tem vários conteúdos para que você possa nos acompanhar e também aprender um pouquinho mais sobre direito. Vejam só, nós vamos falar ao longo do nosso curso sobre os ritos e procedimentos do processo penal, sobre as últimas atualizações e todas as legislações penais especiais e processuais pertinentes. Nós vamos falar da origem, do surgimento do processo penal e vamos até o trânsito em julgado e também falar da execução penal. Vamos trazer as atualizações legislativas com o pacote anticrime e todas as atualizações relacionadas às penas que nós tivemos ultimamente aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, pegue o seu vade-mecum, abra o seu Código de Processo Penal, vem com a gente e vamos embora. Queridos alunos, senhores e senhoras que nos assistem, nós vamos dar início conversando um pouquinho mais sobre os ritos e procedimentos do processo penal. Como é que acontece o processo penal? De onde ele inicia e onde ele acaba? Como é que nós vamos ter a origem? Como é que nós vamos ter um inquérito policial, uma ação penal e quem pode figurar no polo passivo e no polo ativo de uma ação penal? Como surge o direito processual penal? Nós precisamos saber que o processo penal ele é um ramo do direito público que se aplica a todas as pessoas. E, obviamente, o processo penal ele depende especificamente de outro ramo do direito público, o direito penal. Nós só temos o processo penal quando acontece um crime, fato típico, antijurídico e culpável, seja ele na parte especial do Código Penal, do artigo 1º até o 360 do Código Penal, ou em legislações penais especiais, ou seja, naquelas leis específicas que vão tratar de crimes específicos, como, por exemplo, lá na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, que vai trazer as previsões dos crimes do artigo 33, que é o crime de tráfico, 34, 35, que é a associação, e todos os outros pertinentes. Então, nós temos as leis especiais que vão cuidar de crimes especiais e nós temos a parte especial do nosso Código Penal que vai trazer todas aquelas tipificações que nós já conhecemos. Crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a saúde pública e, por exemplo, também crimes contra a administração pública. Então, nós temos um crime e com o surgimento desse crime, nós teremos o processo penal. Obviamente, se você abrir o seu Código de Processo Penal, você vai ver no artigo 1º que ele está dizendo assim: olha, o Código de Processo Penal se aplica a todos no território brasileiro, ressalvado, ou seja, com exceção, menos essas pessoas que estão nos incisos do artigo 1º. Vale lembrar
Se você verificar aí acima do artigo 1º do seu Código de Processo Penal, você vai verificar que ele é de 1940, 1945, ou seja, nós temos um Código de Processo Penal um pouco engessado, um pouco antigo. Por isso que nós temos várias alterações legislativas relacionadas aos procedimentos. Nós temos uma diferença quanto às alterações no Código Penal. Por quê? No Código Penal, as normas puramente penais vão submeter à eficácia da lei no tempo e no espaço. Já no Código de Processo Penal, o nosso artigo 2º vai trazer que essas leis se aplicam de forma imediata, ou seja, no campo processual penal, quando nós falamos de ritos, de procedimentos, uma previsão em audiência, uma alteração relacionada a qualquer coisa dos ritos, sejam eles comuns ou especiais, eles não vão se submeter a essa viagem da lei e do espaço, ou seja, lei meramente processual penal, ela não vai se submeter à anterioridade, à ultraatividade, retroatividade ou mesmo à irretroatividade. Então, voltando aí ao artigo 1º do Código de Processo Penal, que você está com ele aberto no seu vade-mecum, nós estamos falando que o nosso Código de Processo Penal se aplica amplamente a todos no território nacional brasileiro, ressalvadas com exceções a estas figuras, a essas pessoas que estão no artigo 1º. E como é que eu vou saber aqui e ter noção de todos os incisos do artigo 1º? Veja bem, uma dica bem simples para que você possa compreender quem são essas figuras, quem são essas pessoas que estão no nosso artigo 1º do Código de Processo Penal. Aqueles que não se submetem ao processo penal brasileiro, eles têm um rito próprio, eles possuem uma lei própria ou eles dependem de alguma autorização para que se aplique o Código de Processo Penal. Vamos a um exemplo simples e clássico. Quem é que possui um código próprio no artigo 1º do CPP? Os militares. Quando nós falamos do cometimento de um crime militar, lá no artigo 1º vai dizer assim: os militares eles possuem o seu Código de Processo Penal militar. E quem é que depende de uma autorização legislativa para ver-se processado? Olha, quem depende de autorização legislativa é o presidente da República. O presidente da República, para que ele possa ver-se processado no exercício da sua função, ele precisa de autorização do nosso Congresso, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisa autorizar para que nós tenhamos uma persecução penal. Então, preste atenção, guarde a dica quanto à aplicação do nosso Código de Processo Penal. Ele só vai aplicar a todas as pessoas do nosso território brasileiro, ressalvados aquelas que possuem um código próprio ou então um rito específico. Os crimes de imprensa, os do Tribunal Penal Internacional. E vejam, o artigo 2º, e juntamente com o 3º, vai nos trazer o tempo da lei processual penal, e ressalvado o tempo da lei processual penal, que eu já antecipei para vocês, que não se aplica a retroatividade, irretroatividade e ultraatividade, como no direito penal, nós temos a possibilidade da analogia, que está no artigo 3º do seu Código de Processo Penal. Essa analogia vai nos dizer assim: algo que não está presente do nosso Código de Processo Penal, se for importante, se for relevante, pode ser utilizado em outro ordenamento jurídico que nós vamos trazer aqui para o nosso Código de Processo Penal. Por exemplo, nós temos os requisitos da denúncia ou da queixa-crime no artigo 41 do Código de Processo Penal. As petições iniciais do processo penal, elas devem preencher alguns requisitos. E esses requisitos estão lá no seu artigo 41 do CPP.
Ressalvados esses requisitos, nós temos lá no Código de Processo Civil o seu artigo específico que vai trazer os requisitos da petição inicial. Ora, se o Código de Processo Penal não tivesse a previsão no artigo 41 dos requisitos da denúncia ou da queixa, por analogia eu poderia pegar emprestado no Código de Processo Civil o que diz os requisitos para compor, para instruir a petição inicial no processo penal. Essa é a analogia. Pegar emprestado de um instituto onde nós não temos aqui no Código de Processo Penal. Mas lembrando, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, o processo penal, obviamente, é bem melhor que o processo civil. Vejam só, com essas considerações iniciais, nós podemos passar aqui a um resumo de todo o nosso processo penal. Então, para que você possa acompanhar, nós vamos pegar do início ao fim do processo penal de forma bem didática, de forma bem simples. Como inicia o processo penal e como ele vai finalizar após o trânsito em julgado, com a execução penal e uma provável ou não revisão criminal. Nós falamos que o processo penal tem o seu início com o crime, fato típico, antijurídico e culpável. Nós vamos ver a possibilidade de aplicação ou não do processo penal. Com a aplicação do processo penal, nós precisamos elucidar o crime. E o que é elucidar o crime? É resolver. É verificar a autoria e a materialidade. Como é que nós vamos verificar uma autoria e materialidade de um crime, de um ilícito penal? Primeiramente, nós temos o inquérito policial. O inquérito policial, se você verificar aí no seu Código de Processo Penal, ele está do artigo 4º até o artigo 23º do CPP. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele é feito para elucidar, para resolver aquele ilícito penal. Obviamente, nós falaremos detalhado do inquérito policial, mas para o nosso resumo, nós precisamos lembrar que o inquérito policial ele tem o seu início com uma prisão em flagrante, ele tem o seu início com uma portaria, ele tem o seu início com um boletim de ocorrência e ele tem o seu início com um requerimento, seja o requerimento formulado pelo Ministério Público, pela vítima ofendido ou mesmo os seus representantes legais. Com o início do inquérito policial, nós temos a realização das diligências e após a realização das diligências, nós vamos ter o relatório. E esse relatório vai nos indicar a autoria e a materialidade. Lembrando, todas aquelas questões do direito penal que vão nos trazer as hipóteses de extinção da punibilidade, as hipóteses de inimputabilidade e excludente de licitude e de culpabilidade, poderão ser verificadas aqui de imediato no inquérito policial, como, por exemplo, o Instituto da Legítima Defesa, constante no artigo 25º do Código Penal. Então, quando nós temos o inquérito policial, eles vão verificar quem é o autor do delito e a materialidade, como foi cometido esse delito. Inquérito policial funciona como um trem. Ele só vai para frente, ele só vai para um lugar. E ele tem um destinatário específico, é o Ministério Público. Então, você que está aí, se você quiser lembrar aquele seu amigo, aquela sua amiga que é delegado, diga assim para ele: olha, o delegado e a delegada é como se fosse o homem da relação, não manda exatamente em nada, porque o inquérito policial ele é para solucionar as diligências que são determinadas pelo Código e requeridas pelo Ministério Público. Ao finalizar aquele inquérito policial, ele é encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público, ele pode, ao receber o inquérito policial, ofertar a denúncia, pode também requisitar mais diligências, ou então ele pode oferecer o benefício do acordo de não persecução penal do artigo 28A do CPP.
Como nós estamos falando aqui de um resumo, nós vamos trazer, obviamente, o que é a lógica, o que é esperado. E o que é esperado é que, após o término do inquérito policial, seja oferecida aquela denúncia. Com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ela preenchendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o Ministério Público encaminha aquela denúncia ao juiz. Obviamente, o juiz competente, aquele que vai analisar nos termos do artigo 69 do Código de Processo Penal os seus critérios de fixação de competência. O juiz recebe aquela denúncia e vai determinar a citação. Com tranquilidade, todos esses institutos ao longo das nossas aulas nós estudaremos de forma detalhada. Aqui é somente para compreender de forma inicial e introdutória todos esses institutos do nosso fluxograma do processo penal. Então, quando o juiz recebe a denúncia, ele determina a citação. A citação é a comunicação ao denunciado, aquele que foi indiciado, que tem contra ele uma ação penal. Ao receber a citação válida, citação presencial. No processo penal, a citação, em regra, ela é presencial, com exceção da citação presumida, que é aquela realizada por edital. Uma vez recebida a citação válida, o réu vai ter que tomar uma atitude, qual seja responder àquela acusação, através da resposta à acusação, constituindo uma defesa ou então com a defesa nomeada. Defensoria Pública, por exemplo, que exerce um trabalho fantástico aqui no nosso país. Então, com a resposta à acusação, que ela é feita nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP, vão ser arguidas as teses preliminares, as teses de méritos, os pedidos de absolvição e também o requerimento de diligência e indicar as testemunhas. Após a resposta à acusação, o juiz vai proferir uma segunda decisão, acolhendo ou rejeitando as preliminares ou mesmo as teses de mérito. Falamos da normalidade, falamos do que é esperado. E é esperado que o juiz, após a resposta à acusação, encaminhe aqueles autos para a instrução processual. E a instrução processual, ela é chamada de dilação probatória, ou seja, é o ápice, é o maior momento do processo onde são concentradas todas as provas do processo penal brasileiro. As provas estão do artigo 158 ao 250 do nosso Código de Processo Penal. É lá que nós vamos ter a oitiva da vítima, caso a vítima esteja viva. Das testemunhas, nós teremos acareações, nós teremos as oitivas ou esclarecimentos dos peritos, nós teremos também o interrogatório do acusado, que é o último ato da instrução processual. Uma vez realizado o último ato da instrução processual, tem-se o encerramento, poderão existir pedidos de diligências ou requerimentos tanto pela acusação quanto pela defesa. Após o encerramento da instrução processual, nós temos as chamadas alegações finais. E o que são essas alegações finais? As alegações finais são os memoriais. E os memoriais, eles são escritos com base no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. As alegações finais, elas podem ser realizadas orais, ali durante a audiência, no final da audiência. Caso tenha um espaço de tempo, caso não seja complexo aqueles fatos e caso não tenha uma pluralidade de réus. Em regra, as alegações finais orais são convertidas em alegações finais escritas, que recebe o nome de memoriais.
após a apresentação desses memoriais, nós temos as sentenças. Sentenças, nós vamos falar também desse instituto maravilhoso, que é a decisão que vai por fim, vai por termo ao processo. Em regra, a sentença é o último ato realizado pelo juiz que presidiu a instrução processual. Lembrando, ela está lá no artigo 381 do Código de Processo Penal. A sentença ela pode ser condenatória ou mesmo absolutória. Uma vez proferida a sentença, nós temos o cabimento dos embargos de declaração. Ressalvados os embargos de declaração, lembre que contra toda sentença é cabível o recurso de apelação. Contra toda sentença é cabível a apelação, seja sentença condenatória, seja sentença absolutória. E lembrando a você, os inimputáveis, aqueles que são declarados na forma do artigo 26 do nosso Código Penal, aqueles que não têm um discernimento de compreender o caráter lícito do ato, do crime. Os inimputáveis, eles vão receber uma sentença absolutória imprópria, aquela que vai impor, aquela que vai determinar uma medida de segurança. Seja aquela medida de segurança de uma internação ou então aquele acompanhamento periódico. São dois tipos de medidas de segurança. Então, sentença condenatória vai nos trazer a imposição da pena através do sistema trifásico e a sentença absolutória, seja ela pura e simples ou seja ela imprópria, que vai trazer a medida de segurança. Você já sabe que contra toda sentença é cabível o recurso de apelação. E após a interposição do recurso de apelação, o que nós temos aqui no nosso resumo, no nosso fluxograma do processo penal? Após a interposição da sentença de apelação, nós temos o julgamento do recurso. Vale lembrar, aqui no processo penal, a nomenclatura nos ajuda. Os nomes dos institutos, eles facilitam de uma forma tremenda. E por que eles facilitam de uma forma tremenda? Quando nós estamos falando de interpor um recurso, significa dizer que a ação penal, o processo, vai tomar um novo curso, vai tomar um novo caminho. Imagine você um rio que está fluindo e vai ser feita a transposição desse rio, ou seja, uma parte do rio vai ser desviado para outro lugar. É o recurso. O recurso vai tomar um novo curso, um novo caminho no processo. Nós dizemos que o recurso é o julgamento daquela matéria a um tribunal hierarquicamente superior. E um tribunal hierarquicamente superior de uma forma colegiada. Aí que está a magia, aí que está o grande mistério do nosso sistema recursal brasileiro. Vejam só, quando nós temos uma sentença de um juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau, não digam juiz de piso, juiz de primeiro grau da instância originária, o recurso sempre será julgado por um tribunal colegiado, seja a turma ou câmara criminal, composta por 3, 5 ou 7 desembargadores, dependendo da estrutura e regimento interno do Tribunal de Justiça do seu estado. Seja o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Distrito Federal, do Goiás ou da Bahia, por exemplo. Então, essa matéria é levada a uma turma ou câmara criminal e, através da sua composição, eles vão julgar aquele recurso. Em regra, o recurso de apelação ele é entregue a um relator e aquele que vai contar a historinha para os outros coleguinhas. Dentre os outros coleguinhas nós temos um revisor, é aquele que vai analisar a história, e nós temos também os vogais, que vão apenas votar. Prestem bem atenção. O nosso sistema recursal
tem a previsão de alguns outros recursos após o julgamento da apelação. Eu falei para vocês que o colegiado vai julgar aquele recurso. E o julgamento daquele recurso vai receber um nome. E o nome do julgamento daquele recurso é acórdão. E por que o nome é um acórdão? A tentativa dos desembargadores entrar em um acordo. O resultado do acordo da votação recebe o nome de acórdão. E esse acórdão pode ser unânime, todos votaram da mesma forma, e o resultado do acórdão pode ser não unânime. Prestem bem atenção. Aqui no processo penal, nessa matéria maravilhosa, quando nós temos um acórdão não unânime, nós temos a previsão dos embargos infringentes. Os embargos infringentes, eles vão combater acórdão não unânime que prejudicou a situação do recorrente. Obviamente, se manteve a sentença ou se alterou, nós temos o cabimento dos embargos infringentes. Para onde vai ser mandado esse recurso embargos infringentes? Eles vão ser mandados para uma composição maior naquela turma ou câmara. Vejam só, se nós temos a mesma composição, o resultado vai se repetir. Nós temos uma composição maior para que mais desembargadores ou ministros possam votar e julgar aqueles embargos infringentes. Então, nós temos o acórdão, que foi o resultado do julgamento da apelação. Se ele for não unânime, cabe embargos infringentes ou de nulidade. Superados embargos infringentes ou de nulidade, nós estamos mantendo aqui um acórdão de segunda instância, seja ele o Tribunal de Justiça Estadual ou seja ele um acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal. Uma vez finalizado, julgado este acórdão e ele publicado, nós temos a possibilidade de encaminhamento desse recurso ainda para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Vejam só, esses dois recursos são recursos autônomos e independentes. Não precisa interpor primeiro o recurso especial ao STJ e depois o recurso extraordinário ao STF. Eles precisam ser interpostos caso ocorra violação à Constituição Federal ou a uma lei, uma norma processual penal, que é uma norma nacional. Se tiver simultânea, nós vamos interpor os recursos de forma simultânea. Se tiver somente violação a um preceito constitucional ou o que é tutelado pelo Supremo, as suas súmulas, as suas jurisprudências, é cabível o recurso extraordinário. Se for somente a um preceito federal, a uma lei federal ou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe somente o recurso especial. E aí, nós temos o julgamento desses recursos pelo STJ e pelo STF. Finaliza-se o julgamento com o trânsito em julgado. Uma vez transitado em julgado, existe ainda a possibilidade do sistema recursal? Existe, obviamente. O único recurso cabível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, daqueles acórdãos proferidos, dos acórdãos que julgaram todos aqueles recursos. Nós temos a revisão criminal. E aqui eu falei para vocês e repito desde o início, quando nós falamos de revisão criminal, o processo penal nos auxilia com a nomenclatura. Nós vamos revisar algo relacionado àquele tipo penal e àquela sentença penal condenatória. Só é cabível revisão criminal quando nós temos uma condenação. É chamada sucumbência, obviamente demonstrando o interesse recursal. Não esquecemos dos embargos de declaração. Contra toda decisão
toda sentença ou todo acórdão, é cabível os embargos de declaração para sanar, para resolver, para solucionar contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade aqui no âmbito do processo penal. Seja ele em uma sentença, seja ele em uma decisão, seja ele em um acordo. Então, temos a revisão criminal, que vai nos trazer a possibilidade de analisar uma nova prova ocorrida e trazida após a sentença penal condenatória. Temos a revisão criminal, que ela vai trazer uma revisão para analisar um erro na sentença. E temos também a revisão criminal para que ela possa verificar, para que ela possa analisar a sentença que foi baseada em um elemento ou em uma prova falsa. Uma vez transitada aquela sentença penal condenatória, o que é que nós temos? Nós temos a execução penal. Nós temos a execução penal definitiva e temos a execução penal provisória. Todas elas são tuteladas pela Lei 7.210 de 1984. Vejam só, a nossa Lei de Execução Penal, ela tem 40 anos. Obviamente que 40 anos para o sistema legislativo é um pouco defasada, mas para uma pessoa é a juventude. Por que a Lei de Execução Penal vai cuidar do preso provisório e do preso definitivo? Cada pessoa que ingressa no sistema penal, que ingressa na delegacia em um flagrante, ela tem direitos e deveres abarcados pela Lei de Execução Penal. Vou dar exemplo aqui de um instituto simples chamado permissão de saída, contido na Lei de Execução Penal. A permissão de saída é a autorização para que o flagranteado, preso temporário, preso preventivo ou preso definitivo possa sair do estabelecimento penal para algumas situações emergenciais. E a Lei de Execução Penal vai trazer duas hipóteses. A primeira hipótese é para tratamento de saúde grave, que o sistema prisional, lá na enfermaria, no seu departamento médico, não pode cuidar. E a segunda hipótese é quando ocorre o óbito de algum CAD daquele interno. E o que é o CAD? Guardem bem que ao longo das nossas aulas, ao longo do nosso curso, nós vamos falar sempre sobre o CAD. CAD é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tudo que a gente traz do direito civil e do processo civil dá uma complicada porque lá é complexo, mas aqui nós vamos trazer para a facilidade. Então, o preso flagranteado, o preso temporário, o preso preventivo ou o preso em execução penal definitiva, ele tem direito a essas permissões de saídas. Não somente aquele que está executando uma pena já imposta, mas aquele que está em uma prisão temporária. Porque a Lei de Execução Penal diz que ela serve tanto para o preso provisório quanto para o preso definitivo. Vejam só, uma vez iniciada a execução penal, nós vamos utilizar todos os benefícios da LEP. Quais são esses benefícios? Citei os direitos e citei também os deveres. Mas nós temos, além das permissões de saídas, nós temos as chamadas saídas temporárias, que têm trazido um grande clamor público, que eu vou explicar detalhadamente o que são as saídas temporárias, os chamados saidões. Nós temos também a autorização para o trabalho, temos também a autorização para o estudo, temos, além dessas autorizações, temos o livramento condicional, nós temos também a suspensão condicional da pena e alguns institutos que podem ocorrer, como, por exemplo, a anistia. Então,
finalizado todo o processo e procedimento da execução penal, nós vamos aí ter o fim, o término da pena. Uma vez terminado o cumprimento da pena, a pessoa sairá-se livre. Vejam só, nós temos ainda o chamado período de prova. E o que vem a ser o período de prova? O período de prova é, após o cumprimento da pena, aquele apenado, aquele sentenciado, ele é chamado de egresso pela execução penal. Essa terminologia egresso, você que é universitário já deve ter escutado. Quando você sai da sua universidade e você tem o direito de utilizar a biblioteca, você tem o direito de utilizar algumas coisas da universidade, você é o egresso daquela universidade. Mesma coisa nós estamos falando do preso daquele sistema prisional. A lei de execução penal auxilia o egresso. Ela vai abarcar, ela vai cuidar, ela vai tutelar daquele que saiu do sistema prisional. Como assim? Ora, uma vez cumprida a pena e o egresso não consegue um emprego, a FUNAP, Fundação Nacional de Assistência ao Preso, vai auxiliar com um emprego a uma instituição vinculada ali àquela FUNAP. E esse período de prova também vai dizer que o egresso não pode cometer nenhum ilícito penal. Obviamente, nós temos, além dos antecedentes, que a pessoa retorna ao status, entre aspas, de primário, após 5 anos do término do cumprimento da pena. Não confundam, muitas vezes nós sempre associamos aos 5 anos do cometimento do crime, ou 5 anos da sentença penal, ou mesmo 5 anos do início do cumprimento da pena. O status de primário, entre aspas, só vai chegar ao egresso, só vai chegar àquele que terminou a sua pena quando ele de fato finaliza o seu cumprimento. Lembrando, além de ser egresso, nós temos ainda a possibilidade da reabilitação. A reabilitação é um ato pelo qual nós vamos baixar aquele processo, aquela execução, e nós vamos entregar àquele que cumpriu a pena toda a sua primariedade de volta. Sabe aquela certidão de antecedentes criminais que você retira pelo site do Tribunal de Justiça vinculado ao seu estado? Então, o egresso com o término do cumprimento da pena fará a reabilitação e ele vai ter aquela certidão de primariedade. Mas vejam só, não precisa, neste momento, desesperar quanto à quantidade de temas e conteúdos do nosso rito e procedimentos, nem mesmo com esse tema específico da reabilitação, porque o nosso ordenamento jurídico, o nosso processo penal, ele traz vários institutos despenalizadores. Para que nós chegamos até uma sentença, nós precisamos passar pelo rito e procedimento. É todo esse caminho que eu falei para vocês, desde o início do crime até o trânsito em julgado. Relacionado aos institutos despenalizadores no nosso ordenamento jurídico, nós temos alguns institutos despenalizadores que vão evitar de fato a imposição de uma pena, ou mesmo com a imposição dessa pena, nós vamos deixar que ela não seja executada. E a execução dessa pena, ela depende apenas então somente da não aplicação dos institutos despenalizadores. Como assim, professor? É muito difícil de uma pessoa ser condenada? Não. Na verdade, no nosso sistema processual penal brasileiro, uma vez indiciada lá no inquérito policial, é bom cada um de nós corrermos atrás, seja na delegacia, seja após a oferta da denúncia. Por quê? Porque nós precisamos, antes da instrução processual, demonstrar os direitos e requisitos dos institutos despenalizadores. Institutos despenalizadores é chamado aqui pela justiça negocial.
Justiça negocial é feita para dar celeridade ao processo, é feito para enxugar o judiciário e é feito para evitar aquela sentença penal condenatória. Obviamente, nos crimes que nós temos a situação flagranteal e nos crimes ainda que podem ser aplicados. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos dos institutos despenalizadores que vão evitar tanto o rito e procedimento à sua aplicação e uma eventual sentença penal. Vejam bem, o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que vai trazer o rito sumaríssimo. Falaremos também sobre o rito sumaríssimo aqui ao longo de nossas aulas. O artigo 89 da Lei 9.099 vai nos trazer a suspensão condicional do processo. É o chamado sursi processual. Ele vai nos dizer em seu artigo 89 que, quando nós temos a existência de um crime que tem a sua pena mínima combinada em até 1 ano, se aquela pessoa que cometeu o delito for primário, com bons antecedentes, ele pode cumprir alguns requisitos, e guardem essa palavra e terminologia requisitos, e através desses requisitos, o seu processo ficará suspenso, desde que ele cumpra esse período de prova, 2 a 4 anos, alguns requisitos. E por que eu pedi para você guardar requisitos? Porque os requisitos são sempre algumas medidas que a pessoa iria cumprir em uma provável punição no regime aberto. São as chamadas penas alternativas, são as chamadas penas de multas, a prestação pecuniária, a prestação de serviços à comunidade e aquelas semelhantes, devendo comparecer em juízo, proibição de frequentar determinados locais, proibição de se aproximar de determinadas pessoas. Ora, é muito melhor você ter um benefício despenalizador, é muito melhor você ter o status de primário e não ter uma sentença, do que você ter uma sentença condenatória, do que você ter um trânsito em julgado em seu desfavor. Então, primeiro benefício despenalizador que vem da justiça negocial é o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, presente no rito sumaríssimo. Ora, só se aplica ao rito sumaríssimo? Não. O pré-requisito é que seja cabível nos crimes que possuem a pena mínima em até 1 ano. Obviamente, lembrando, sempre projeta para uma condenação em regime aberto, ou seja, aqueles primários com a pena máxima do delito em até 4 anos. O artigo 89 da Lei 9.099 não vai trazer que a pena máxima tem que ser até 4 anos, traz somente a pena mínima do delito em até 1 ano. Temos, então, a suspensão condicional do processo, chamado sursi processual. Outro instituto despenalizador, que não vai levar o flagranteado, o denunciado, para cumprir uma pena, para cumprir uma sanção penal. Nós temos o artigo 44 do nosso Código de Processo Penal, que vai nos trazer o instituto da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Olha que maravilha! O campo processual penal e o campo penal, ele é autoexplicativo. Substituir uma pena privativa de liberdade vai nos trazer uma restritiva de direito. Eu não vou para o estabelecimento penal, eu não vou para o estabelecimento criminal, mas eu vou cumprir algumas medidas restritivas. Quais são essas medidas restritivas? Eu acabei de falar para vocês. São algumas condições: comparecimento periódico em juízo, prestação de serviços, prestação pecuniária, proibição de frequentar determinados locais, proibição de se ausentar da sua comarca ou da sua residência no período noturno, suspensão também, por exemplo, do seu direito de dirigir ou mesmo dos seus direitos políticos. Vejam só,
Quando eu vou substituir uma pena privativa de liberdade por restritiva de direito, eu vou tirar a pessoa, obviamente, de dentro do estabelecimento prisional e ela vai cumprir alguns requisitos. Lembre, a palavra sempre vai ser requisitos, por algum período determinado e específico. Lembrando a lógica, nós vamos sempre esvaziar o judiciário. Nós vamos sempre trazer na justiça negocial um benefício para aquele que cometeu um ilícito penal. Nós temos também o artigo 28 do nosso Código de Processo Penal, mais especificamente o 28A, que trouxe o Instituto do ANPP, através da Lei 13.914 de 2019, o chamado pacote anticrime. E o pacote anticrime trouxe o ANPP para ele também fazer parte dessa justiça negocial. Quando a pessoa é primária, com bons antecedentes, comete um ilícito penal sem um emprego de violência, sem um emprego de grave ameaça, confessa a prática do crime e repara o dano, desde que o Ministério Público ache conveniente e oferte esse instituto. Prestem bem atenção, este instituto do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo da pessoa, deve ser ofertado pelo Ministério Público. E aqui eu vou trazer para vocês detalhadamente na nossa próxima aula sobre o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, pois eu, professor Abel Cunha, fui o impetrante responsável por interpor o habeas corpus que cuidou da retroatividade benéfica do ANPP. Então, você anote aí, o HC 185913 do DF foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e foi concedida a ordem para aplicar a retroatividade benéfica do Instituto Processual, que ele tem efeito penal. Nós conversaremos também sobre o Instituto do ANPP. E para finalizar o nosso Instituto Negocial, nós temos o artigo 77 do Código Penal, que vai trazer a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena vai dizer, obviamente, na sua literalidade, que aquela pena imposta vai ficar suspensa por um períodozinho de prova de 2 a 4 anos, desde que aquele que foi sentenciado, que foi condenado, cumpra alguns requisitos. Lembre sempre dos requisitos. Os requisitos são algumas coisinhas, como prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, proibição de frequentar determinados locais, proibição de se aproximar das pessoas. Vejam, todos os benefícios e institutos despenalizadores vão trazer alguns cumprimentos para o beneficiário, e o beneficiário sempre vai ter que retribuir cumprindo esses requisitos, tá bom? Então, nós fizemos um resumo e um apanhado de todo o rito e procedimento aqui do processo penal e dos seus principais institutos que nós vamos conversar ao longo de todas as nossas aulas. E, para finalizar esta aula, vamos ver se nós aprendemos aqui todos os institutos, vendo as perguntas que serão trazidas através do quiz. O processo penal tem o seu início e a sua existência com um ou com uma. Letra A, ação penal. Letra B, inquérito policial. Letra C, crime. Letra D, procedimento. A resposta, letra C, crime. E por que a resposta é letra C, crime? Porque no início da nossa aula de hoje, nós falamos que o processo penal tem o seu início com um crime, que ele depende do direito penal. Somente teremos o processo penal com a existência de um ilícito penal, constante na parte especial do Código Penal ou em lei penal especial. Lembrando, crime, de acordo com a teoria,
tripartida: fato típico, antijurídico e culpável. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Nas disposições gerais ao processo penal, uma novatio legis, ou seja, uma nova lei, benéfica ou maléfica, que tem a sua aplicação imediata, ela vai se submeter a: letra A, retroatividade; letra B, irretroatividade; letra C, ultraatividade; e letra D, nenhuma das alternativas. A resposta correta é a letra B, irretroatividade. E por que a norma meramente processual penal ela vai nos trazer a irretroatividade? Nós falamos aqui no início da nossa aula e a resposta está no artigo 3º do nosso Código de Processo Penal. Ora, a lei meramente processual penal, ela não prevê algum crime, ela não prevê nenhuma sanção penal. Então, nós não temos a previsão de uma pena. É por isso que o Código de Processo Penal vai nos trazer somente ritos e procedimentos. E esses ritos e procedimentos são aplicados de forma imediata, como, por exemplo, quando nós tivemos a previsão de audiência realizada por videoconferência. A lei entrou em vigor hoje, amanhã ela já tem a sua aplicação. Não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum benefício de ato anterior, como nós temos no nosso direito penal, que vai dizer que a lei penal maléfica ela não retroage, somente a lei penal benéfica. Vamos à nossa terceira pergunta. O Código de Processo Penal tem aplicação imediata, porém ele não se aplica aos: letra A, médicos; letra B, advogados; letra C, professores; letra D, militares. A resposta correta, letra D, militares. Vejam só, o nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 1º, vai nos dizer e trazer aquelas pessoas, as personalidades a quem não se aplica o Código de Processo Penal. Eu falei para vocês no início da nossa aula, olha, o Código de Processo Penal se aplica amplamente a todos no território nacional, ressalvadas, com exceções, aquelas pessoas que estão constantes no artigo 1º do CPP, ou elas dependem de uma autorização, ou elas possuem um rito ou código próprio. Como trouxe o nosso quiz, os militares, eles possuem um código próprio. Eles possuem o nosso Código de Processo Penal militar, quando nós temos os crimes militares. Então, nessa nossa aula, nós fizemos toda a introdução aos ritos e procedimentos do processo penal, aos seus institutos que nós conversaremos ao longo de nossas aulas e também aos institutos despenalizadores. Fique aqui conosco, acompanhe as nossas aulas. Não se esqueçam, baixe o aplicativo TV Justiça Mais. Me sigam nas redes sociais e qualquer dúvida, mandem aqui. Eu sou o professor Abel Cunha. Vem com o tio e vamos embora. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.